Um livro a mais pra você ver aqui. Oi, pessoal, tudo bom? Tô um pouquinho atrasada, mas vamos começar. Eu vou falar aqui algumas coisas antes de começar de verdade. Alguns recados que eu quero dar. Primeira coisa, que eu tô com uma amiga da Beatriz, da minha filha, aqui hoje. Então, meus filhos saíram mais cedo hoje da escola por um problema que teve lá. Todo mundo saiu mais cedo. E aí, eu tô com as crianças aqui agora. A segunda coisa, quem tá no Instagram tá me vendo com uma maquiagem do próprio Instagram, um filtro que eu escolhi, porque minha cara hoje tá horrorosa. Quem tá no Facebook tá me vendo horrorosa. Não consegui botar filtro, não teve jeito. Então eu só lamento pra quem tá no Facebook que tá me vendo horrorosa, gente. Não consegui botar os filtros nos dois. Se tiver barulho, voltando, são meus filhos que estão em casa. Hoje eles chegaram mais cedo da escola. Então, enquanto o pessoal tá chegando... Olha, a Júlia tá aí. Oi, Júlia! Ó, já tem pessoal bom aqui pra acompanhar as dúvidas que eu vou tirar. Bem-vindo, pessoal. Então, vou falar algumas coisas antes de começar que são importantes. A primeira coisa, eu não sei quem tá acompanhando meus posts, eu fiz um post ontem sobre um trabalho que eu tô fazendo com a Júlia e com a Anki, duas amigas maravilhosas, para ver a relação que tem a internet com a vida do paciente oncológico e das pessoas que acompanham pacientes com câncer. Então, quem for lá na minha página, logo na capa tem um link que você pode apertar e fazer o estudo. O estudo, ele demora 15 minutos para ser preenchido, é super rápido, é fácil, nem 5 minutos. Teve uma amiga minha que falou: Sabrina, você tá falando 5, mas dura 3 minutos para fazer. Então, gente, é um estudo bacana que a gente está fazendo, e que eu acho que vai trazer mudanças aí, percepções diferentes para a gente continuar assistindo vocês, ajudando vocês. Então, pelo amor de Deus, por favor, gente, clica lá na minha página. Gente, silêncio. Clica lá na minha página, no meu perfil, tenha o link para vocês clicarem e responderem a nossa pesquisa, tá? Agradeço a todo mundo, já estamos com 300 e... Quantas pessoas, Júlia? Você que está me assistindo. 360 pessoas que já responderam. Então tem bastante gente respondendo e vou ficar muito feliz se vocês puderem responder. A segunda recado é para falar que Papo Rosa aí em Niterói tá chegando. Beatriz, toda hora eu vou ter que chamar a atenção deles, gente, não repara não. O Papo Rosa de Niterói tá chegando. É no sábado, agora dia 30, no Caminho Niemeyer. Tem post também falando sobre o evento. A programação tá linda, a gente já tá com 60 inscritos mais ou menos. Só cabem 100. Então, quem ainda não se inscreveu, corram. O Papo Rosa de Niterói vai ser muito legal. Agradecer ao Paulo Gonçalves, que é lá de Niterói, que conhece o pessoal, deu um apoio pra gente fazer o evento lá. A gente está muito feliz com o Papo Rosa de Niterói. E a gente vai ter um no INCA também, dia 27 de março agora, que é só para pacientes do INCA. Então, quem for paciente do INCA, quarta-feira, 9 horas da manhã, lá no INCA de Vila Isabel, para quem é paciente. Dia 30 temos o Papo Rosa de Niterói. Se você não se inscreveu, se inscreva. Para se inscrever, tem que mandar um WhatsApp para 999-321-9769. Então, quem não se inscreveu no Papo Rosa Niterói, só se inscrever. E quem não mora em Niterói, quem não é do INCA, vai ter um Papo Rosa também em Copacabana em maio, em homenagem ao mês das mães. Mas aí a gente vai contar novidades mais pra frente, mas o pessoal do Rio não vai perder nada não, que a gente vai ter também um evento aqui, tá bom, gente? E agora vamos às dúvidas. Essa semana eu fiz um post pedindo dúvidas de vocês
E, gente, tem muita dúvida, muita dúvida. Então, quem quiser pode mandar mais dúvida aqui, que eu vou respondendo assim que eu puder. Mas, Monique, você me mandou alguma pergunta que eu acabei não salvando. Eu não consegui salvar todas, eu salvei algumas. Porque foi apagando com o tempo. Então, se você puder fazer de novo a sua pergunta aqui, eu vou tirar a sua dúvida. Bom, já estamos com 15 minutos, vamos começar. Eu não vou muito na ordem porque eu anotei aleatoriamente aqui na folha, porque eu escrevo meio bagunçado, tá, gente? Não repara, não. Isso, do Zometa. Então vamos começar pela Monique, que perguntou do Zometa e da Aredia. Para quem não sabe, esses remédios são remédios que são usados na maioria das vezes para quem tem metástase óssea de algum câncer, pode ser câncer de mama, da próstata, vários tumores que tem metástase óssea, a gente pode usar tanto o Aredia quanto o Zometa, tá? Os efeitos colaterais deles são diferentes, é o que eu falei. Todo remédio que a gente toma, isso desde o paracetamol até quimioterápico, todo remédio que a gente toma tem efeito colateral. Não tem nenhum remédio que a gente toma que a gente não vai lá na bula, não vai dar uma olhada e não vai ter efeito colateral. Gente, isso não existe. E é por isso que a gente não deve se assustar, porque as bulas são enormes, eles colocam na bula todos os efeitos colaterais do mundo. Então não se assustem. Quem sabe realmente qual é o efeito colateral que é comum para o paciente é o médico, o farmacêutico, né? Não é a bula que vai saber disso. Então, a primeira coisa, não se assustem com bula. Quem é meu paciente aqui sabe que eu tenho pavor de paciente que chega falando que leu a bula, porque a bula assusta mais do que qualquer coisa. Então, tanto o Aredia quanto o Zometa, eles têm efeitos colaterais. O Aredia é um remédio mais antigo. Eu lembro que a gente usava muito no fundão quando eu era residente. A gente usava bastante. A Aredia, além de ter mais efeitos colaterais do que o Zometa, ele também tem uma aplicação que tem que ser de 28 em 28 dias, diferente do Zometa, que a gente consegue administrar de 3 em 3 meses. Os dois remédios, eles têm um efeito colateral nos rins, né? Pode causar um depósito de cálcio aumentado, isso pode piorar a função renal. Mas o Aredia tem um pouquinho mais, então o efeito colateral do Aredia no rim é mais agressivo. E aí, quem fez a pergunta do Aredia e do Zometa falou assim: eu vi por aí alguém falar que pode dar necrose de mandíbula. Aí a pessoa já fica apavorada, né? Zometa pode dar necrose de mandíbula, pelo amor de Deus, o que eu faço da minha vida? Então, assim, a incidência da necrose de mandíbula é muito baixa mesmo. E ela só costuma acontecer quando o Zometa é feita além de determinada dose, né? Quando a gente passa do número de doses habitual, aí sim a necrose de mandíbula pode acontecer com uma incidência um pouco maior. Então, assim, todo mundo que tem algum médico prescrevendo o Zometa tem um acompanhamento regular, né? Então, qualquer sintoma, qualquer coisa que tiver, é importante o médico ser chamado e ele vai ver a dose que já foi aplicada e vai orientar. Então, assim, dentre os efeitos colaterais que o Aredia tem, que o Zometa tem muito menos efeito colateral do que o Aredia, além de uma forma de administração mais fácil. Já entrou no mercado o Xgeva também, que ele também atua nas metástases ósseas, e é um remédio que a gente está usando cada vez mais, e também tem menos efeito colateral. Então, são os 3 remédios que a gente tem aí disponíveis. Eu não vou conseguir responder muitas perguntas de vocês agora por 2 motivos. Primeiro, que eu tô com uma lista aqui grande. E segundo, é porque meus filhos, quando eles estão em casa, eles ligaram o Nintendo aqui, o videogame para jogar, e eu tava de óculos. E aí tava refletindo no meu olho a luz da televisão e vocês não iam ver meu olho. Aí eu botei a lente, só que a lente não tá direita no meu olho, então tô enxergando direito, não tô enxergando direito o que vocês estão postando, viu, gente? Escrevendo. Então, eu vou tentar me ater mais às perguntas que eu tenho aqui. Olha o que eu vou fazer para ler aqui no Facebook. Dores nas costas, na direção do seio, que teve câncer, pode ser metástase? Então, assim, gente, muito cuidado com os medos, né, que vem depois que a paciente tem câncer, né? É muito comum. Vou falar um pouquinho mais devagar que eu tô falando muito rápido. É muito comum, depois que o paciente passa pelo câncer,
qualquer sintoma diferente que aparece, a pessoa achar que tá com câncer de novo. Isso é muito comum. Não é você ou você que tá neurótico ou neurótica, isso faz parte, né? Por exemplo, eu machuquei meu joelho. Eu operei, fiz uma cirurgia no meu joelho. Então, qualquer estalo que o meu joelho dá depois da cirurgia, mesmo o joelho estando bom, qualquer atividade que eu faça, né? Um dia eu pensei em patinar. Aí eu fiquei com medo de machucar meu joelho, mas já operei o joelho, né? Então, o joelho tá bom. A gente fica com medo, né? A gente já machucou aquele lugar, a gente fica com medo também de ter de novo algum problema no lugar que foi machucado. Então, é normal ter medo depois que a gente tem a doença, é normal. Não se culpem, não fale, ai meu Deus, eu tô doente porque eu acho que eu vou ter câncer a qualquer momento de novo, eu tô com medo, eu não vou viver mais. Então, muita calma, não se culpem, é normal ter medo, tá? É muito normal. Então, por exemplo, depois que você tem câncer, você está tratado e você está em acompanhamento. Tudo vai continuar acontecendo na sua vida, né? Você pode ter uma conjuntivite, você pode vir a ter hipertensão, porque a hipertensão ao longo do tempo aumenta a incidência. Você pode vir a ter diabetes. Você pode ter dor na coluna, a coisa mais comum. Imagina uma sala de recepção de qualquer hospital ou numa sala de cinema. Se a gente pedir para levantar a mão, todo mundo que já teve dor de coluna, todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo já teve dor de coluna, né? Dor na coluna é uma coisa muito comum. Então, assim, muito cuidado na hora de ter medo porque tá tendo algum sintoma novo, gente. É comum ter dor, é comum ter infecções, é comum ter várias coisas. Então, cuidado com esse medo. Mas eu não tô falando que não é pra não ligar, que é pra deixar pra lá se você tiver um sintoma novo. Teve um sintoma novo, sintoma persistiu, vale a pena investigar. Então, assim, dor na coluna depois que já teve câncer pode ser metástase? Pode ser metástase. Mas assim, tô com dor, é metástase. Não, é mais provável, na maioria das vezes, ser algum problema ortopédico do que ser metástase, do que ser metástase. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Né? Tem que sempre consultar o médico e tentar não deixar esse medo que vem depois da doença consumir você, tá? Eu acho que eu vou... Deixa eu ver se eu consigo enxergar alguma coisa. Complexo B faz dar câncer mesmo? Gente, não tem nada a ver complexo B com dar câncer, tá? Essa pra mim é nova, eu nunca ouvi essa. Não tem nada a ver. Quais os sintomas da metástase cerebral? Gente, olha só. Nosso cérebro, ele tem esse tamanhão aqui todo, tá? E ele é capaz de comandar tudo que o nosso corpo faz. Então o cérebro manda a gente enxergar, o olho enxerga, mas quem manda a gente enxergar é o olho. O cérebro faz a gente dormir, faz a gente ficar irritada. O cérebro controla tudo da gente, né? A gente tem os órgãos que fazem ação, mas é o cérebro que coordena isso tudo. Então, assim, qualquer metástase no cérebro pode dar uma variedade imensa de sintomas, dependendo de onde é a lesão. Se a lesão for aqui na frente, pode dar algum sintoma visual. Se for aqui do lado, pode dar dor de cabeça. Se for... assim, são vários sintomas dependendo do lugar que for a lesão, tá, gente? Falei errado, aqui na frente, olho aqui atrás. Aqui na frente é irritabilidade. Então, assim, alterações de humor. Ai, meu Deus, eu tô com alteração de humor, tô com câncer no cérebro. Não, gente, calma. Não falei isso. Só tô querendo dizer que o nosso cérebro é enorme, ele comanda tudo que o nosso corpo faz. Então, metástase cerebral pode dar vários sintomas. Eu acho que o mais importante que a gente tem que sempre ter em mente é se você está com algum sintoma novo, um sintoma persistente, que em vez de passar só aumenta, sempre vale a pena voltar no seu médico de origem, tá, gente? Eu acho que é isso que é importante. Aqui no Instagram eu tô fazendo várias perguntas, eu não tô conseguindo enxergar direito porque essa minha lente tá péssima. Tem uma pergunta aqui: é normal fazer mastectomia, esvaziamento axilar e ficar repuxando os nervos musculares no lugar? Super comum. Gente, quem já fez cirurgia da mama pode sentir fisgada e pontada na mama e na região operada por muito tempo. Fisgada, pontada, dor, não só na mama, mas na axila também, é muito comum, tá? E por muito tempo.
Eu, por exemplo, operei meu joelho. Eu só falo do meu joelho, gente, é porque é a única coisa que eu operei, então eu tenho que falar dele. A área que eu operei dói até hoje, de vez em quando incha, repuxa, faz parte. Qualquer cirurgia deixa sua sequela, né? A cirurgia muda o nosso corpo original, né? E cicatriza com uma fibrose, com uma área mais endurecida, então é normal doer, é normal ter alguma sequela. Bom, vou começar aqui as perguntas, hein, gente? São quase 6 horas e ainda não tinha começado. Perguntaram pra mim o que é radiocirurgia, né? Não sei se alguém já ouviu esse termo. Pacientes que têm metástase cerebral, quando a metástase é pequena, é única, a gente pode optar por não fazer radioterapia no crânio inteiro, a gente pode optar por tentar fazer cirurgia, e quem avalia isso é o neurocirurgião, não é um oncologista. A gente pode fazer a cirurgia ou pode também fazer a radiocirurgia. Então, primeira coisa importante, não é todo mundo que tem metástase cerebral que tem indicação de fazer radiocirurgia. Radiocirurgia é para os pacientes que têm uma lesão pequena ou uma lesão única. Então, não é para todo mundo, gente. O que é a radiocirurgia, né? A radiocirurgia é uma radioterapia que é muito bem guiada, né? O paciente chega lá na clínica, passa pelo radioterapeuta, ele põe você numa máquina e você fica ali durante 1 ou 2 horas na máquina para ver direitinho onde está a lesão dentro do cérebro. Depois que esse lugar foi bem definido, o físico que tem na radiocirurgia vai fazer vários cálculos para definir quanto de radiação você vai receber naquela lesão, entende? E aí você começa o tratamento. Nas radioterapias comuns, você usa uma quantidade de dose. Na radiocirurgia, você usa uma dose enorme. Por quê? Porque é como se você estivesse fazendo uma cirurgia através da radioterapia naquele lugar do cérebro. Então, assim, radiocirurgia não é para todo mundo. É feito para quem tem metástase cerebral e pode ser até usado para tumores benignos, tá, gente? Gente que não tem metástase, mas tem algum outro tipo de lesão cerebral, eventualmente pode fazer radiocirurgia, tá? Respondida a primeira pergunta. Aí depois, gente, eu tenho um monte de pergunta relacionada ao tamoxifeno e aos tumores receptores hormonais, né? Tumores receptores hormonais positivos. Então, vamos lá, né? Me perguntaram exatamente isso. O que é um tumor luminal A? Aí dá vontade de dar bronca, porque quem acompanha minha página sabe o que é um tumor luminal A, o que é hormônio positivo, os efeitos colaterais de tamoxifeno, que eu deixo tudo, tem vários posts falando sobre isso, mas vamos lá. Tumores luminais A. Tumores podem ser de mama, tá, gente? Luminal A, luminal B, triplo negativo ou HER2 positivo. Quando a gente pega o laudo da cirurgia do câncer de mama, a gente tem um outro exame que é feito chamado imunohistoquímica. Desse exame imunohistoquímica a gente vê lá receptor de estrogênio, receptor de progesterona, HER2. Quem é receptor de estrogênio positivo, quem é receptor de progesterona positivo são pacientes com tumores luminais. Se o tumor estrogênio positivo for pouco estrogênio positivo, pouco progesterona positivo e tem outro nomezinho ali escrito KI67, se ele for alto, é luminal B. Então, tumores que são receptor de estrogênio positivo e progesterona positivo são tumores luminais. A, se for estrogênio e progesterona alto, B se for baixo, tá? Também tem relação com KI67. Isso não é pra vocês decorarem não, tá, gente? É porque é difícil de entender, o paciente na maioria das vezes não consegue ter muita informação. Isso a gente sabe, fala fácil porque a gente estudou isso muito tempo. O pessoal do Instagram tá embaçado, não tá? Não sei por que tá embaçado isso. Mas eu acho que dá pra ouvir. Então, assim, quem é luminal A, quem é estrogênio e progesterona positivo, em geral, tem prognóstico melhor.
tem uma doença com um tratamento melhor, com uma perspectiva melhor. Por que eu falo em geral? Porque quem é hormônio negativo, estrogênio e progesterona negativo, e tem o famoso triplo negativo, porque o HER2 também é negativo, essa pessoa tem uma tendência a ter um tumor mais agressivo. Por que eu falo de tendência? Porque se um tumor triplo negativo tiver 1 centímetro e axila negativa, e o tumor que for receptor de estrogênio positivo for um tumor de 10 centímetros com axila positiva, o tumor que é hormônio positivo vai ter um prognóstico pior. Então assim, gente, pelo amor de Deus, já falei isso 1000 vezes. Quando vocês virem alguém falando de estrogênio, de tumor triplo negativo, fala assim, ih, coitada, tem pior prognóstico. Quem for hormônio positivo, ai, que maravilha, resolvido o problema. Depende de vários fatores. Gente, eu sempre, toda live eu falo isso. Não é ser hormônio positivo ou hormônio negativo que diz se é pior ou melhor. Depende de um monte de coisa. Então, para quem me perguntou o que é luminal A, resposta, estrogênio positivo, progesterona positivo e KM7 baixo, tá? Então, quem for luminal A vai ter indicação de fazer a terapia hormonal, né? Tomar ou tamoxifeno, ou o anastrozol, ou letrozol, algum desses remédios, logo depois que operar ou depois que fizer a quimioterapia, né? Todos os pacientes hormônio positivos têm indicação de fazer a hormonioterapia. Tamoxifeno, anastrozol, alguma coisa nesse sentido, tá, gente? E aí me perguntaram muito de tamoxifeno, sempre me perguntam, e aqui a Vanessa, que eu amo de paixão, eu sou apaixonada por ela, ela me perguntou sobre a questão do cabelo e da unha, né, em quem usa tamoxifeno. Parece que ficou com o cabelo fraco, com a unha fraca, e ela me perguntou se isso é do tamoxifeno, o que a gente faz. Gente, então assim, o que o tamoxifeno faz, né? Se o paciente é hormônio positivo, estrogênio positivo e progesterona positivo, e teve câncer de mama, provavelmente o estrogênio e o progesterona, que são os hormônios femininos, tiveram uma colaboração para a pessoa ter câncer. Então, a gente tem que fazer uso do tamoxifeno, ou do anastrozol, ou do letrozol, algum desses remédios que bloqueiam o estrogênio e progesterona feminino, porque é como se a gente tirasse a comida, entre aspas, de futuros tumores, numa recidiva tumoral. Então, o tamoxifeno, pra gente, oncologista, é o remédio que mais salvou vidas até hoje. É um remédio que teve um impacto muito importante na história do câncer de mama, e a gente sempre que pode, a gente gosta de falar sobre ele, porque tem uma lenda urbana em cima do tamoxifeno, de todos os efeitos colaterais que ele causa, que às vezes a gente precisa explicar direitinho para a paciente saber o que pode fazer para controlar os sintomas e não botar toda a culpa de tudo que acontece no próprio tamoxifeno. O tamoxifeno é um remédio fenomenal, gente. E a questão da unha e do cabelo, o que acontece? O tamoxifeno é um remédio que vai bloquear o estrogênio e progesterona feminino, e com isso ele vai tender a levar a mulher a uma menopausa. Por que tender? Porque mulheres mais jovens, com ovários muito fortes, às vezes elas não entram elas não entram em menopausa, elas não param de menstruar. Mulheres jovens têm um ovário muito funcionante, às vezes elas não entram na menopausa. Então assim, pacientes entrando na menopausa ou não com tamoxifeno, elas têm uma diminuição considerável do estrogênio e da progesterona circulante. Quando a gente deixa de ter estrogênio e progesterona, a gente, mulher, né, falando, a gente começa a ter sintomas disso. Lembrem, né, a gente às vezes vê aquelas pacientes mais idosas, cabelo branquinho, às vezes elas estão carregando uma toalhinha aqui, né, gente, carrega uma toalha. O que é aquela toalha, né? Essa paciente idosa, ela sente muito mais calor. Ela sente um calor que vem dos fogachos, que são os calores da menopausa, né? Então, se o tamoxifeno aumenta a chance de entrar na menopausa, pode induzir uma menopausa, o calor vem. Tem mulher que sente muito calor, tem mulher que sente pouco calor, então a questão do calor pode variar de mulher para mulher, tá? Mas o calor vem.
Como melhorar, né, o calor? Calor não tem mágica, gente, ainda mais quem mora no Brasil, né? Então é roupa fresca, né? Tentar sempre estar no ambiente mais fresco. Mas para quem tem muito calor, o famoso fogacho, tem remédio para isso. Então, para quem tem um calor exacerbado, uma coisa que está deixando a sua vida insuportável, conversa com o seu médico que tem remédio para esses calores, gente, tá bom? Então, vamos continuar pensando naquela vovozinha, né? Aquela senhorinha que não tem mais estrogênio e progesterona. Vocês já repararam que o cabelo dela é um pouquinho mais ralo? Que até às vezes as mulheres mais idosas são até as que têm o cabelo mais curto. Por quê? Porque aquele cabelo, ele não tem mais, ele fica mais fraco, né? A pele também do idoso é mais ressecada. Vocês já repararam que é uma pele mais enrugada? Esse enrugado é porque é mais ressecado. Falta de água que o corpo perdeu. E isso tudo vem com menopausa. Então, assim, a mulher que está na menopausa tem uma tendência, que toma tamoxifeno, que toma algum bloqueador hormonal, tem uma tendência a ter a pele mais ressecada, ressecamento vaginal, até o cabelo mais enfraquecido, a unha mais fraca. É uma tendência, gente. Lembrando que, por exemplo, eu posso não vir nunca precisar tomar o tamoxifeno. Eu não tomo tamoxifeno. Daqui a pouco, quando eu tiver com 50 anos, gente, quando eu tiver com 50 anos, a minha pele vai estar mais seca, a minha unha vai estar mais seca, meu cabelo vai estar mais fraco. Essa é a história natural do envelhecimento feminino. Então, assim, a paciente está tomando tamoxifeno, mas ela também está envelhecendo, né? Então, essa paciente que já iria percorrer esse caminho de cabelo mais ressecado, de pele mais ressecada e cabelo mais ralo, essa mulher tomando tamoxifeno... Theo, essa mulher, gente, meus filhos, quem não pegou no começo, eu tô com meus filhos aqui. Essa mulher que já teria esses sintomas com o tempo, vai ter mais com tamoxifeno. Então, assim, o que a gente faz para melhorar, né? Ontem, uma pessoa aqui no Instagram falou, eu acho que é por causa do tamoxifeno que eu tenho isso. Então você já procurou o dermatologista? Não, porque é do tamoxifeno. Aí eu fiquei sem entender, porque do tamoxifeno não procura o dermatologista? Não tem nada a ver, né, gente? Se você tá com sintoma, Theo, se você tá com sintoma, esse sintoma tá te incomodando, seja do tamoxifeno ou não, gente, procura ajuda, né? Se for ressecamento vaginal, procura ginecologista, conversa com ele. Tem remédio para isso, tem remédio para ajudar, tem laser agora que a gente faz vaginal, que ajuda muito o ressecamento vaginal. Tô com o cabelo mais fraco porque eu tomo tamoxifeno. Gente, tá com o cabelo fraco? Vai no dermatologista, tem produto pra gente passar no cabelo, tem tratamento. Na unha, tem esmalte que pode usar para fortalecer, tem remédios controlados que o dermatologista pode prescrever. Então, assim, quem tem efeitos colaterais do tamoxifeno, não tem que deixar pra lá, né? Tem que tratar esses efeitos colaterais. Qualquer remédio que a gente tome, né? Eu tomo remédio para colesterol. Sabrina, tomo remédio para colesterol. E eu tenho meus efeitos colaterais do remédio, né? Por exemplo, pode me dar dor no corpo. O que faz diminuir essa dor no corpo que o remédio para colesterol me dá? Exercício. Então, assim, então eu tenho dor no corpo, eu vou ter que viver com essa dor no corpo e pronto, deixa pra lá. Não, vou tentar melhorar. Como é que eu posso fazer para melhorar isso? Exercício. Então, quem tem efeito colateral do tamoxifeno, dieta equilibrada sempre, aliás, isso é para todo mundo, não é só para quem toma tamoxifeno. Dieta equilibrada, exercício e procure ajuda, né? A gente tem vários tratamentos para cada sintoma que o efeito que o tamoxifeno traz e para cada sintoma que a menopausa traz em qualquer mulher. Então, gente, tem efeito colateral do tamoxifeno, por favor, procure ajuda, tá? Alguém me perguntou aqui quanto tempo depois de parar o tamoxifeno sai do corpo. Na verdade, a gente não tem esse dado, né? A gente tem uma suposição. Por exemplo, quem toma anticoncepcional, né? Quem toma pílula anticoncepcional, tem gente que fica com a pele mais oleosa, né? E quanto é que melhora isso? Com o tempo, né? A partir de um mês parece que isso tá melhor e com o tempo vai diminuindo gradativamente. Não é de um dia para o outro. Parei de tomar, amanhã tá melhor. Parei de tomar, daqui a 20 dias sumiu. Não, é uma coisa gradativa.
mas façam exercício, façam a dieta, tenham uma dieta equilibrada, que os sintomas diminuem. E procurem ajuda, né? Para cada sintoma do tamoxifeno, a gente tem um remédio, tá bom? Tive muita dor nas pernas e no braço, atacou o fígado, muita irritação, só te fez mal. Assim, Elaine, é o que eu tô falando. Cada um tem um efeito colateral com cada remédio, né? E a gente tem gradações para isso. Por exemplo, voltando no anticoncepcional, né? Tem mulher que odeia anticoncepcional, não toma anticoncepcional de jeito nenhum. Umas dão cólica, outras deixam a pele feia, outras ficam, acham que engorda, que retém líquido. Aí o que o ginecologista faz, Theo? O que o ginecologista faz? Ele troca o anticoncepcional, né? Então, assim, não tem uma fórmula mágica. Cada mulher tem um organismo, né? Então, o que o médico tem que fazer? O médico tem que achar qual é o melhor médico, qual é o melhor remédio para o seu perfil. E a gente só sabe isso começando a usar o remédio. Lembrando que para cada efeito colateral, a gente tem um tratamento adequado. E o mais básico, o mais certo de tudo isso, exercício e alimentação sempre ajuda, gente. Exercício e atividade física sempre ajuda. Então, assim, no último Papo Rosa, a gente tinha uma paciente que estava com tamoxifeno prescrito há mais de 6 meses. Ela tinha lido tudo na internet sobre tamoxifeno, ficou apavorada e tinha resolvido não tomar. E tomava paracetamol de vez em quando, tomava antibiótico por conta própria. E então, assim, esses remédios fazem tão mal quanto o tamoxifeno, dependendo do seu organismo. E depois que ela foi ao Papo Rosa e ouviu a gente explicar e falar sobre ele, ela começou a tomar. Ela estava 6 meses com remédio prescrito e não estava tomando, gente. Então, assim, não vale a pena, cada organismo é um organismo. E depois ela veio aqui na página e falou: doutora, eu não tô sentindo absolutamente nada com tamoxifeno. Então, assim, muito cuidado com o medo. Muito cuidado com o medo. O medo influencia muito o nosso tratamento e os nossos sintomas. Então, tentem não ler bulas. E esse enquete que eu tô fazendo na internet, fazendo uma pesquisa com a relação da internet e o câncer, é por causa disso. 67% dos tumores, das informações que tem a internet a respeito de câncer são falsas. Gente, 67% do que a gente lê na internet sobre câncer é falso. Então, cuidado quando buscarem informações. Quando acharem que quando alguém escreveu que tamoxifeno dá isso, aquilo e aquilo outro, você vai ter. Isso não é verdade, tá? Então, muita calma nessa hora. Lembrando também uma coisa que eu sempre falo: o tamoxifeno ele é prescrito para o paciente numa época muito complicada, porque é a época que o paciente acabou a quimioterapia e é um momento que o paciente começa a processar direito o que aconteceu com ele, né? O paciente acaba a quimioterapia, ele lida com a quimioterapia como se estivesse combatendo incêndio, ele vai com muita força, ele vai querendo passar aquilo, ele vai com muita garra. E é muito comum um paciente que acaba a quimioterapia, quando ele começa nas consultas de controle, ele começa a ficar deprimido, ansioso e com medo, né? E aí é bem nessa hora que o tamoxifeno é prescrito. Então, o paciente, ele tá voltando a sentir qual é o corpo dele e ele acha que ele vai acabar a quimioterapia e no dia seguinte ele vai estar se sentindo igual como ele estava antes de começar a quimioterapia. Isso não acontece, isso é lento, gente, isso é muito lento. E aí, nessa hora, a gente prescreve o tamoxifeno, vai lá no Google e vê tudo que ele causa. Então, assim, é um momento que nossa cabeça está muito fragilizada, a gente ainda está muito influenciável pelo meio e a gente lê tudo que está escrito na internet por causa do tamoxifeno. Então, muita calma, esperem, observem, conversem com seus médicos sobre os efeitos colaterais que você está sentindo e tem tratamento para todos os sintomas, tá bom? Então, fiquem tranquilas e sempre conversem com seus médicos, porque pode ter opção de tratamento, né? A gente sempre consegue pensar em uma outra opção. A Fabiana falou que o Ministério da Saúde não... Beatriz, o Ministério da Saúde ele não fornece para tumores in situ. É verdade. O carcinoma ductal in situ, tem post falando sobre ele na minha página. Ele é um tumor pré-cancerígeno, né? Tem gente que considera câncer, tem gente que não. Por que eu, Sabrina, não acho
que ele merece ser considerado câncer, porque o tumor carcinoma ductal in situ, ele não pode dar metástase. Ele não pode dar doença, não pode dar metástase, ele não pode dar lesão cancerígena em outro órgão, né? Então, para mim, o estigma do câncer está muito associado à metástase, né? Que é o que pode comprometer outros órgãos. Então, o carcinoma ductal in situ não faz isso. Então, é um tumor com um risco muito pequeno, muito pouco agressivo. Então, é por isso que o Ministério da Saúde não fornece, tá? Se eu sou a favor, se eu sou contra. É lógico que a gente que tem a doença, a gente quer sempre a maior proteção possível, né? A gente quer ter o direito de tomar o tamoxifeno para se sentir protegida. Mas baseado nesse risco, o tamoxifeno não é autorizado no SUS. Então, levem-se em conta e converse sempre com o seu médico, tá? É por isso que o Ministério da Saúde não fornece. Sua médica nem ligou para quando eu falei para ela. Então, gente, outro dia eu tava conversando isso por aqui também com vocês. Não desiste. Primeiro, se você tá no consultório particular, se você tá na clínica privada, se você pode mudar de médico, até no SUS. No SUS você tem direito de mudar de médico. Você não pode ser tratado de uma doença sem você ter o mínimo de empatia com o seu médico, né? Você tem que estar se sentindo à vontade para conversar com ele, tirar suas dúvidas. Ele tem que entender o que você sente, ele tem que te ajudar. O médico tá aqui para isso. Eu tô aqui para ajudar meus pacientes. Então, se você não gostou do seu médico, gente, silêncio. Beatriz, Rossi, silêncio. Se o seu médico não tá te dando atenção, se você não se sente acolhido por ele, vale a pena ir em outro médico. Gente, a gente está cuidando da nossa saúde e não somos obrigados a gostar do médico que a gente é atendido pela primeira vez. Da mesma forma que a gente pode ir no banco e o atendente não ser simpático e a gente pode ir pedir outro. Da mesma forma que o mecânico que vai consertar nosso carro pela primeira vez, a gente pode não gostar dele. E aí na segunda vez a gente vai em outro. Então, gente, é importante vocês terem empatia com seus médicos, tá? Doutora, lá no SUS onde eu sou atendida, não pode de jeito nenhum ser atendida por outra médica, é proibido, não pode. Gente, converse de novo, né? Aquele dia o médico pode não estar no momento bom, Theo. Aquele dia o médico pode não estar no momento bom, ou o médico pode não ser simpático. Todos os profissionais têm seus dias e temos profissionais que não são tão bons assim, e temos profissionais que a gente não tem empatia. Então sempre repitam, gente, não deixem um sintoma seu que está incomodando sua vida, está prejudicando a sua qualidade de vida, deixar para lá. A gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter essa atenção, tá? Lembrando sempre da atividade física, gente, é muito importante para diminuir os sintomas, tá bom? Oi, Marcela, tudo bom? Sua linda é você. Tem um pessoal aqui, quanta gente boa, viu? Fabiana, o in situ, ele não volta como invasor, né? O in situ, ele foi retirado, ele foi operado. Esse in situ que você operou, ele não volta mais. Ele não tá mais no seu corpo, tá? Quem teve um câncer in situ e tirou esse tumor não existe mais. O que pode acontecer, né? Você pode ter outro tipo de câncer, de novo, né? Aquela uma mama mais susceptível a ter doença. Então, por exemplo, a ter doença não, mas é uma mama que já teve câncer, a gente tem que ficar olhando mais de perto. Então, por exemplo, se você operou um carcinoma ductal in situ, você faz a radioterapia naquela área. Para quê? Para proteger essa mama de não ter novamente em outra área outro carcinoma in situ. Não é que ele voltou, né? O outro carcinoma in situ. Então, pacientes que já têm história de câncer, a gente acompanha bem de perto, porque se em algum momento tiver alguma lesão suspeita, a gente operar e resolver de pronto, tá? É isso que acontece. Mais alguma pergunta? Eu sei, Fabiana, é isso que eu falei. São tratamentos diferentes porque, né? O SUS, ele tem que abraçar
beneficiar o maior número de pessoas possíveis com o remédio, né? E esse abraço de conseguir o mais gente possível tomando o remédio esse critério é baseado em risco. Então, por exemplo, corre o risco, como o carcinoma ductal in situ, ele é muito comum. Se a gente começar a dar tamoxifeno para todo mundo do in situ, Theo, silêncio, Theo. Se a gente começar a dar tamoxifeno para todo mundo do in situ, quem tem o infiltrante pode ficar sem remédio, porque o SUS é enorme, ele não consegue dar remédio para todo mundo, tá? Eu tô te falando o pensamento do SUS, não é o meu. Então, isso acontece só para todos os pacientes que têm um risco maior poderem tomar o tamoxifeno. O in situ, quem teve o in situ, a gente observa mais de perto, porque o risco... Gente, fala baixo. Porque o risco de ter a doença de novo in situ é muito menor, entendeu? Então, eu prescrevo in situ para os meus pacientes do consultório. Paciente in situ do SUS, que não pode tomar o tamoxifeno, a gente observa mais de perto. E o SUS tem essa decisão de não dar tamoxifeno para o in situ, que é para não faltar remédio para os pacientes que têm câncer mais avançado, tá? Beatriz, é esse o racional, tá bom, gente? Elaine, eu vou passando as perguntas porque senão vira um diálogo só com você, né? Mas eu sou do SUS e atendo super bem meus pacientes. A maioria dos médicos que trabalham na rede privada são os médicos que trabalham no SUS, são os mesmos médicos. Todos os médicos que trabalham na clínica comigo, privada, trabalham no SUS. Então, tem paciente legal, médico legal no SUS, tem médico bom no SUS, são os mesmos médicos. Então, talvez seja azar, talvez tenta reclamar mais, vai na ouvidoria, procura outro médico, vai em busca disso, tá? É importante. E aqui, ó, Marcela, ó, eu atendo no SUS particular, e, viu? O que muda é o arsenal disponível, Marcela, sempre linda, concordando comigo. Perfeito, Marcela, você tá me ajudando na live, viu? Sensacional. E aqui no Facebook, as pessoas com metástase sempre vão ser consideradas pacientes paliativos? Nunca serão efetivamente curadas? Rosemary, olha só, duas coisas, tá? Respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, quem tem câncer metastático não tem cura. Eu, Sabrina, tomo remédio para colesterol, vou tomar remédio de colesterol para sempre, eu nunca vou ser curada. Ah, mas é muito diferente câncer de colesterol alto. É diferente, concordo. Silêncio, gente. Gente, meus filhos. Beatriz, as duas Beatrizes sentadas e falando baixo, tá muito perto da televisão. Gente, de novo, meus filhos estão aqui hoje, tenho que chamar a atenção deles de vez em quando. A gente em 2026 vai ter 600 milhões de pacientes curados do câncer. Curados, eu digo assim, que já passaram pelo câncer, né? A gente tem números muito altos de morte, a gente sempre fala disso, de mortes pelo câncer, mas a gente tem um número gigantesco de pacientes que tiveram câncer e vivem bem e que hoje não tem doença nenhuma. Então, muita calma quando a gente pensar que eu tenho câncer de mama metastático e eu não vou ser curada nunca. Eu também não vou ser curada nunca como colesterol. Essas pacientes que... Gente, senta no sofá. Essas pacientes, Beatriz também, Rosa também, essas pacientes que tiveram câncer e tem câncer metastático, eu tenho paciente com câncer com metástase há mais de 10 anos, essa paciente viaja sempre com a família, essa paciente melhorou muito a vida depois de passar pela doença e vive melhor do que muitas pacientes minhas que tiveram câncer ductal in situ e morrem de medo da doença voltar. Né? Então, tem muita paciente com câncer ductal in situ ou com tumor muito inicial que para de viver, vive com medo, não aproveita a vida, não sai de casa. E tem muita paciente com câncer de mama metastático que
quer aproveitar a vida beça e vive muito melhor e mais feliz. Então, cuidado com essas frases, né? Eu nunca vou ser curada, né? Você tá vivendo, olha que maravilha, aproveita a sua vida o máximo que der, que sua vida seja longa, mais do que tantas pessoas que morrem todo dia no trânsito, né? Minha mãe às vezes fala que eu sou poliana, sempre falou, que eu ficava sempre vendo o lado bom das coisas, né? Ah, Sabrina, tudo você pensa no lado bom. Gente, a gente tá aqui pra ser feliz. Se for por 10 anos, por 5 anos, por 2 anos, a gente tem que viver isso da melhor forma possível. Não vai adiantar a gente viver triste, né? Não faz sentido isso. Então, aproveitem sua vida. Hoje os pacientes com câncer metastáticos têm uma resposta brilhante, conseguem viver bem muito tempo. Ah, você tá falando isso, mas meu vizinho teve câncer e morreu em 2 meses. Tem também, gente, tem de tudo. O câncer são várias doenças e cada um tem sua vida, sua trajetória. Então, cuidado com essas frases feitas, né? Bem cuidado, tá? Bastante cuidado com isso. Ó, a Patrícia falando que teve câncer de mama avançado com disseminação para útero, ossos e vive muito bem, viu, gente? É isso, Patrícia, obrigada. Isso era no Instagram, tá, gente? Uma outra pergunta aqui do Facebook. Tamoxifeno, sente calorão muito ruim e muito inchada. Calorão tem remédio. Se você faz exercício e não melhorou, vale a pena a acupuntura e conversar com o seu médico. Tem remédio, tá, gente? Tem remédio para calorão. Tá muito inchada. Cuidado para essa questão do inchaço, para não confundir inchaço com gordura. Não tô te chamando de gorda. Não tô te chamando de gorda, mas muito cuidado, tá, gente? O tamoxifeno, ele deixa o metabolismo mais lento. A gente tem uma tendência a ter uma dificuldade maior de perder peso depois que a gente ganha peso. Então, às vezes, a paciente vai engordando lentamente e não percebe, né? Cada dia engorda um pouquinho e um belo dia olha, ai, tô gorda. Então, cuidado, exercício, dieta, atividade física e se realmente for inchaço nas pernas, vale a pena ir no angiologista para ele falar de métodos, formas da gente melhorar essa circulação aí das veias, das pernas. Tem tratamento para isso e pode melhorar e muito, gente. Eu tenho uma circulação péssima na perna que eu operei meu joelho. Então, volta e meia eu uso meu elástico, volta e meia eu tenho que fazer drenagem, botar a perna pra cima, fazer atividade física, na água ajuda mais ainda. É uma sequela que eu tive da minha cirurgia. É uma sequela, é um inchaço, minha perna incomoda. Então, tem formas de melhorar e eu consigo conviver bem com isso, gente. Então, busquem as formas pra gente melhorar os sintomas, tá? Isso é importante. A gente, às vezes, fica esperando que o médico passe alguma coisa para resolver, né, gente? Mas parte das formas da gente melhorar nossos sintomas dependem da gente. A gente tem o poder de melhorar parte dos sintomas que a gente tem. Então, fazer exercício depende da gente, beber 1,5 litro de água depende da gente, procurar um angiologista depende da gente. Não tem uma fórmula mágica pra gente melhorar com um dia de tratamento ou um remédio todos os sintomas, né? É um monte de remédio e um monte de opções de tratamento. Então, procurem ajuda e sempre queixam com seus médicos, tá bom, gente? Que mais? Odília. Oi, Odília, sua lindinha. Tô com saudade de você. Doutora, após quantos ciclos podemos esperar a redução do tumor? Quanto tempo o médico tem certeza que o protocolo está tendo um resultado positivo? Odília, minha linda, essa resposta é complexa. Depende, tá? Tumores mais agressivos, tumores que a gente faz uma quimioterapia mais... Não é pesada a palavra, mas tem quimioterápicos que levam uma resposta muito rápida ao tratamento. Hormonioterapia para quem tem câncer de mama, Beatriz, hormonioterapia para quem tem câncer de mama demora bastante a fazer os efeitos, demora bastante a gente ter o resultado, bastante que 2 meses, 3 meses, quimioterapia é mais rápido. De uma forma geral, a gente vê isso de paciente para paciente.
Pacientes que sempre responderam rápido ao tratamento, a gente espera que esse paciente responda rápido. Pacientes que demoraram mais, a gente espera que demore mais. Então, assim, gente, essa resposta, ela serve para essa pergunta, a resposta dessa pergunta serve para um monte de perguntas, né? Sempre é caso a caso. Theo, silêncio. Sempre é caso a caso. Todo tratamento, toda doença, todo paciente tem respostas diferentes, tá? Então depende do paciente, depende do tumor, depende do remédio. Então, muito cuidado, tá, gente? Em esperar uma resposta muito rápida de um paciente que sempre demorou a responder, mas que pode responder muito tempo e bem, entendeu? Às vezes velocidade de resposta não é sinônimo de ter uma melhor vida, né? Às vezes o hormônio, por exemplo, tamoxifeno, os hormônios de terapias demoram a ter uma resposta, mas tem uma resposta prolongada e longa, né? Longa, assim. Então, muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado com essa questão aí de resposta ao tratamento. Mas, Odília, em geral, depois do segundo ciclo de tratamento, tá? Se eu puser fazer uma média, assim, 60% das vezes a partir do segundo ciclo de tratamento, tá bom? Tive carcinoma in situ e vivo com neuras, não fiz quimio, minha preocupação é porque eu não tomo nenhuma medicação, porém não é hormonal, mas fico preocupada demais. Então é isso, gente. Eu tô fazendo a pós-graduação de Medicina Integrativa no Einstein, lá em São Paulo. E o principal conceito da Medicina Integrativa é dar ao paciente o poder de agir, né, em direção à doença, sua doença. Temos o dado de que 30% da chance da doença voltar ou de termos um câncer está relacionado a hábitos de vida. 30%, gente, é mais do que muito remédio. Então o paciente tem um poder enorme nas mãos de não ter a doença. 30% é muita coisa. Então, assim, se você vive ansiosa, se você vive com medo, procure ajuda. Procure ajuda. Psicólogos sempre são sensacionais. Ah, não gosto de psicólogo, tem preconceito, já fui a um, me tratou mal, não quero. Ok, você pode procurar outro que te trate de uma forma que você goste, né? Mas não quer psicólogo? Tem meditação. Ah, meditação bobeira, agora tá na moda, todo mundo fala disso. Gente, meditação é o que a gente tem mais estudo sobre o benefício que traz para o controle da mente, do corpo, para a paz, para a tranquilidade. Tem estudo, é comprovado. Os estudos são feitos baseados em ressonância. São estudos importantes. O que mais que pode trazer essa tranquilidade? Lazer, estar com as pessoas que você gosta, ter atividades de lazer toda semana, buscar um propósito, né? Ajudar pessoas. Existem várias formas da gente... Gente, silêncio! Existem várias formas da gente tirar esse pica-pau que fica aqui na nossa cabeça o tempo inteiro, trazendo medo e angústia, né? Ocupa a mente de outro jeito, procura outras formas de se tranquilizar, tá bom? Isso é muito importante. Toninho, doutora, quando se faz quimio no adjuvante, 4 vermelho e 12 branco, o tumor cresce, qual a estratégia de tratamento a seguir? Toninho, então, de novo, o tratamento é de pessoa para pessoa, né? Não tem quimioterapia não é receita de bolo, né? Depois que faz essas vermelhas, essas brancas, faz isso, não. Depende do seu tumor, se é hormônio positivo, se é HER2 positivo, o tamanho que está o tumor, em qual localização da mama é o tumor, quantos anos tem a pessoa, o exame físico da pessoa. Então, assim, o que eu posso fazer para te amenizar, né, para te dar uma certa tranquilidade, que para mama a gente tem vários tipos de tratamento, né? A gente tem um leque enorme de remédio, um leque enorme de opção, e se não respondeu ao primeiro tipo de tratamento, a gente tem várias opções de tratamento, tá bom? E para acabar, gente, já são 6h30, a Júlia falando, participar dos encontros de Papo Rosa. Júlia, você deve estar se divertindo de ver eu gritando com as crianças, né? Pois é o que eu tenho para hoje. Participar do Papo Rosa é sempre uma excelente opção. Tô terminando minha live com essa... Gente, silêncio! Terminando minha live falando do Papo Rosa, mais uma vez, que eu faço com a doutora Maria Júlia. Júlia, quem tá
no Instagram tá vendo a Júlia aqui, pode curtir a página dela. Júlia é mastologista linda, minha amiga querida, que faz os eventos comigo. Sou apaixonada por ela e tem Papo Rosa por aí. O Papo Rosa é um ótimo lugar para tirar dúvidas, para conversar com outras pessoas, ver que os seus sintomas não são os mesmos de outras pessoas, seus medos são os mesmos de outras pessoas. No Papo Rosa a gente fala de dieta, a gente fala de exercício, meditação. Então, gente, é importante, divulguem. Respondam minha pesquisa que tá com link no meu perfil. E a Vanilza tá chorando aqui porque eu não respondi alguma coisa, gente. Deixa eu ver aqui pra ela não chorar. Deixa eu ver. Ih, agora eu não vou achar, Vanilza, que você perguntou. Subiu aqui, ó. Depois me pergunta por mensagem que eu te respondo. Eu não tô achando sua pergunta, Vanilza. Vou ficar te devendo isso, tá? Toma no Valdex, tendo alta, quanto tempo para o mal-estar do remédio sair do organismo? Já respondi. Alguém lá em cima perguntou do tamoxifeno, quanto tempo sai do organismo? É a mesma resposta, Vanilza. Vou dar o mesmo exemplo que eu já dei. Beatriz, a gente quando toma pílula anticoncepcional tem espinha, né? A pele fica oleosa, algumas pessoas, né? Pode engordar, tem vários sintomas que o anticoncepcional pode dar. Então vale a mesma coisa para a hormonioterapia, né? São tratamentos que estão há muito tempo no nosso corpo e cada organismo é mais Beatriz e Theo, silêncio. Cada organismo é um organismo, né? Quem é obeso, por exemplo, fica com a medicação por mais tempo no corpo, né? Quem não pratica atividade física, então os efeitos dependem de pessoa para pessoa. Em geral, a hormonioterapia começa a sair mais ou menos 1 mês, 2 meses. E então daqui a 2 meses vou apertar um botãozinho e todos os sintomas foram embora. Não existe isso. É um pouco de cada vez, as coisas demoram um pouco. Quem tiver um índice de massa corpórea é diferente do amiguinho do lado que tem um outro índice de massa corpórea. Depende dos sintomas. Se o sintoma for dor no corpo, o tempo é um. Se for metabolismo lento, o tempo é outro. Então depende muito dos sintomas, tá? Mas em geral a partir de 2 meses. Mas sempre, sempre, sempre queixem os seus sintomas com seus médicos, porque para todo sintoma tem um tratamento. E o que mais é eficaz para combater todos os sintomas é atividade física e dieta. Tá bom, gente? Se eu não respondi alguém, manda mensagem para mim, que eu respondo. A Renata elogiando, fala que eu falo direitinho. Eu tenho que acabar agora, gente. Acompanhantes podem responder o questionário, sim. Para paciente, familiares de paciente e para quem tem alguém cuidador de paciente oncológico. Responde meu questionário, é meu e da Júlia também, da Anki, e é para ajudar muita gente. Gente, o objetivo do questionário é ajudar, é montar um estudo para a gente conseguir falar como que a internet ajuda ou atrapalha ou interfere na vida do paciente oncológico, tá bom? O link tá na minha página, tanto no Facebook como no Instagram. Papo Rosa, Niterói, dia 30, confirmar pelo WhatsApp 21 99931 9769. Gente, obrigada, viu, por tudo. Passei aí 5 minutos, mas é tentar responder para todos vocês as perguntas, tá, gente? Desculpa meus filhos aí gritando toda hora, mas é porque hoje eu não queria deixar essa live para semana que vem, queria responder logo para vocês. Mas hoje eles tiveram que estar aqui, que as aulas deles foram suspensas hoje, tá bom? Beijo. Deixa pergunta, gente. Comenta que aos poucos eu vou respondendo, tá bom? Beijo, beijo. Obrigada, Adriana. Obrigada, Keila. Beijo.